amado, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Nós estamos numa minissérie de mensagens de 3 capítulos. Semana passada a gente viu o primeiro, hoje é o segundo. Domingo que vem, se Deus nos permitir, a gente encerra esse capítulo, essa série de mensagens. Aí, em quem confiar? É o que a gente está pensando. Simplesmente a gente viu que a gente não pode confiar na gente, de forma nenhuma a gente pode confiar na gente. A gente também não pode confiar nas coisas desse mundo. A gente precisa de confiar no Senhor. O tema dessa mensagem quer fazer com que a gente entenda que a gente só pode confiar no Senhor. A gente não pode confiar de forma nenhuma em nós, de forma nenhuma nas coisas desse mundo. A única rocha inabalável que pode realmente sustentar a nossa vida e dar toda segurança que a gente procura e suprir todas as nossas necessidades é o Senhor, mais ninguém. Nem o nosso coração enganoso, nem as coisas desse mundo, nem os bens materiais podem suprir aquilo que a gente tem buscado, aquilo que a gente precisa, aquilo que a nossa alma deseja. A gente é completamente dependente do Senhor, ainda que a gente lute contra isso, ainda que a gente não se sinta tão bem, tão à vontade assim, a gente precisa entender que esse é o caminho da bênção, é isso que nós devemos perseguir, é isso que nós devemos buscar. Nós fomos criados por Deus para viver na dependência dEle. Não podemos nos afastar do Senhor, não podemos tentar governar a nossa vida, não podemos confiar em outra pessoa que não seja o Senhor. Isso é que nós estamos aprendendo, é isso que nós estamos vendo. No verso aí dos 5 a 12 desse capítulo 3, a palavra de Deus diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja bem. Amém? Feche os olhos mais uma vez e vamos orar ao Senhor pedindo para que Ele fale conosco através da sua palavra, que o nosso coração seja essa terra fértil, para que o Senhor faça a vontade dEle em nossas vidas agora. Pai, é no nome de Jesus que nós clamamos, nos colocamos diante do Senhor e pedimos, com toda a humildade, com todo o desejo do nosso coração. Fala, Senhor, o nosso coração. Fala a nossa vida hoje. Nos ensina, ó Deus, as Tuas veredas. Nos dê, ó Deus, discernimento, compreensão da Tua vontade, para que possamos viver o melhor dessa vida e possamos cumprir o propósito dela. É no nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Amém. Bom, meu amado, quem está aprendendo é exatamente isso. Precisamos aprender a confiar no Senhor. É o Senhor que a gente precisa confiar. Em quem confiar? Está passando não, Varley? Passa aí para mim, por favor. Obrigado. Em quem confiar? É no Senhor. Esse versículo que a gente leu, como vimos semana passada, nos diz que a gente não pode se apoiar
no nosso próprio entendimento, que a gente precisa colocar diante de Deus, reconhecer o Senhor todos os dias na nossa vida, que a gente tem que desconfiar da gente mesmo, que a gente tem que desconfiar da nossa sabedoria, da nossa força, do nosso discernimento, da nossa experiência de vida, que a gente não pode sentar no trono da nossa vida, mas quem precisa governar e reinar é o Senhor. Hoje, a gente vai ver que a gente também não pode confiar de forma alguma, nem nas coisas desse mundo. Verso 9 e o verso 10 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O tema central do que a gente está vendo é isso. Eu não posso confiar em mim, eu não posso confiar nas coisas desse mundo. A gente pensa que pode governar a vida da gente, ou a gente pensa que as coisas desse mundo podem dar a segurança que a gente precisa. As coisas desse mundo não podem trazer aquilo que o nosso coração anseia. Dão uma falsa sensação de segurança para a gente. Quando você acumula muitos bens, você pensa que está seguro. Você pensa que os bens podem proporcionar tudo que você deseja, tudo que o seu coração deseja. Você pensa que o dinheiro vai poder comprar segurança para você, saúde, vai proporcionar para você tudo que esse mundo falsamente apresenta para você como segurança. Então eu não posso me apoiar nem no meu entendimento, também não posso me apoiar nos bens materiais, eu não posso me apoiar nas coisas desse mundo, porque assim como eu fui infectado pelo pecado, assim como você, a raça humana toda foi infectada pelo pecado, esse mundo também está infectado pelo pecado, está se dirigindo à destruição, está se decompondo, está se corrompendo. O Senhor espera que a gente faça dele a rocha que sustenta a nossa vida. A rocha que brota aquela água viva que é Jesus Cristo, que sacia a nossa sede dele. O Senhor quer que a gente entenda que toda a nossa segurança, tudo aquilo que nós devemos confiar é o Senhor e somente Ele, não em nós mesmos, nem muito menos nas coisas desse mundo. O Senhor quer que a gente entenda que os nossos recursos não são capazes de sustentar a nossa vida, não são capazes de realmente trazer para a gente segurança. Deus precisa ser o nosso único e verdadeiro Deus. Esse verso que nós lemos, o 9 e o 10, está dizendo que eu preciso honrar a Deus com todos os recursos que estão nas minhas mãos para administrar. Eu preciso honrar o Senhor com isso. E com as primícias daquilo que eu trabalhei, daquilo que é fruto, daquilo que é semeadura do meu trabalho. Os primeiros frutos precisam ser dedicados ao Senhor. Aquilo que eu tenho nas minhas mãos para administrar, eu preciso de honrar o Senhor com isso. E eu preciso de honrar o Senhor com os frutos daquilo que produzem o meu trabalho. A única maneira, meu amado, de nós não nos deixarmos seduzir pelo Deus que é chamado de dinheiro, que Jesus diz que chama o dinheiro de Deus quando a gente idolatra Ele, quando Ele coloca na nossa vida, quando Ele é o mais importante na nossa vida, quando a gente se apoia nele, quando a gente confia nele, Ele se torna Deus na nossa vida. A única maneira da gente não se seduzir pelo dinheiro, pelos bens materiais, pelas coisas desse mundo, é se a gente honrar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, a gente honrar o Senhor com aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos para administrar. É sobre isso que a gente vai pensar um pouquinho hoje. Em primeiro lugar, honrar o Senhor com os recursos que Ele tem colocado nas nossas mãos não é questão de necessidade de Deus. Você vai dizer, é lógico, pastor, é claro que Deus não precisa de nada, mas será que não mesmo? Será que esse é o entendimento da igreja desse século presente? Que Deus não precisa de nada?
Ou será que a gente pensa que Ele precisa dos nossos recursos, da nossa vida, do nosso tempo, do nosso dinheiro, dos nossos bens, para que a obra dele seja realizada? Será que a gente realmente tem uma consciência de que Deus é autossuficiente, que Ele não precisa dos recursos humanos? Nem muito menos daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos para a gente administrar e que pertence a Ele? Será que antes de qualquer coisa, eu entendo, eu compreendo que eu não tenho nada, que todas as coisas são do Senhor, que tudo que está nas minhas mãos pertence ao Senhor, que não sou eu o dono de nada, que a gente usa incorretamente os pronomes possessivos, dizendo minha vida, meu tempo, meu dinheiro, minha casa, meu carro, e por aí vai. Tudo aquilo que nós cuidamos, nós somos apenas administradores, pertence ao Senhor. Nossa vida não é nossa, é do Senhor. Os bens que Ele tem colocado nas nossas mãos não é nosso, é do Senhor. Ele não precisa daquilo que Ele tem nos dado. Então, a gente precisa se perguntar, o que é honrar o Senhor com os bens que Ele tem colocado nas minhas mãos para eu administrar, se isso não me pertence, se pertence a Ele, se Ele não precisa disso. Eu preciso entender isso, não é uma questão de que Deus precisa. Será que a obra de Deus não vai ser cumprida? Se a gente for infiel na administração dos bens que Deus tem colocado em nossas mãos para administrar, a obra de Deus vai parar? Será que se nós não nos comprometermos com a obra do Senhor, a obra de Deus, de Ele redimir a humanidade, de salvar o perdido, de buscar a ovelha perdida, será que Deus vai parar a obra dele porque nós não vamos nos comprometer com essa obra, com os nossos recursos, com a nossa vida, com os recursos que nós estamos administrando? Com toda certeza, meu amado irmão, se nós pararmos, se nós não nos comprometermos, se nós formos infiéis ao Senhor, nós precisamos entender disso. A obra de Deus não vai ser frustrada. A ação de Deus não pode ser frustrada. A obra que Deus vai realizar, Ele vai realizar com ou sem a cooperação nossa. Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Nós estamos ajudando no trabalho de Deus. Mas será que Ele precisa da minha ajuda? Será que eu sou competente o suficiente para fazer alguma coisa para Deus? Para dar alguma coisa para Deus? Será que eu tenho alguma coisa para dar para Deus? Eu preciso ter essa compreensão. Deus não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de mim para realizar nada. Ele não precisa da minha oferta. Ele não precisa do meu dízimo. Ele não precisa que eu seja fiel a Ele para cumprir a promessa dEle. Então, por que Ele faz isso? Por pura graça. Por puro amor. Ele nos convida a participar da obra que Ele tem realizado. Ele nos dá o privilégio da gente exercer essa função, esse serviço, nesse mundo, enquanto aqui estamos, por pura graça dEle, para que a gente se sinta útil, para que a gente tenha significado de vida nesse mundo, para que a gente tenha propósito de vida nesse mundo. Jesus não precisa da gente, Deus não precisa da gente para nada. Quando Jesus está entrando em Jerusalém, na sua entrada triunfal, para se entregar em nosso lugar, para morrer naquela cruz em nosso lugar, a entrada dele é triunfal. E a narrativa da palavra de Deus no Evangelho de Lucas diz que os discípulos de Jesus começam a clamar, a exaltar Jesus pelos milagres que ele tinha feito. E eles dizem: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E aí os fariseus chegam para Jesus e diz para ele: repreende seus discípulos, manda eles ficarem quietos, manda eles calarem a boca. Ele diz: olha, se eles calarem, até as pedras vão clamar. Se a gente não glorificar a Deus com a nossa vida, com os recursos que Ele tem colocado nas nossas mãos, as pedras vão honrar o Senhor, mas a obra de Deus vai ser feita, porque Ele não precisa da gente, tudo já é dEle. O que eu preciso entender, em primeiro lugar, é isso: Deus não está, de forma alguma, suplicando, rogando, mendigando alguma coisa para a gente. Alguns crentes parecem que entendem que Deus é aquele mendigo que fica com a canequinha na mão, com uma plaquinha dizendo: ajuda, dá uma esmolinha aqui para o pobre coitado, que eu não tenho como fazer nada. A gente pensa que vai dar alguma esmola para Deus, uma esmola do nosso tempo, uma esmola da nossa vida, uma esmola dos nossos recursos.
Deus não é esse mendigo. Deus não está com essa canequinha na mão pedindo, pelo amor de Deus, para você ajudar Ele nessa obra dele, senão a obra dele vai parar. A obra dele não para. Ele não depende de mim, ele não depende de você, não é uma questão de necessidade. A obra do Senhor vai ser realizada como sempre foi realizada, debaixo de perseguição, debaixo de crise, debaixo de pandemia, debaixo de escassez. A obra de Deus não para. Se nós nos comprometermos ou não com isso, a obra do Senhor não para, porque nada pode impedir o agir de Deus, nada pode frustrar os planos dEle. Eu preciso entender isso antes de qualquer coisa. Que está nas minhas mãos para eu administrar, não me pertence, pertence ao Senhor. Eu não dou nada para Deus, eu devolvo uma parte do que Ele me deu por ordem dEle, por amor, por gratidão, por obediência, por fidelidade, por entender quem eu sou, por entender quem Ele é. Deus é o Senhor, meu amado, de todas as coisas, e nós somos seus servos. Vimos semana passada que a igreja desse século inverteu esse negócio, tem invertido isso, tem feito de Deus um ídolo que manipula e obriga ele a fazer o que a gente quer. Nós tomamos o lugar de Deus, usurpamos o lugar de Deus e colocamos Deus como nosso escravo para realizar as nossas vontades. Precisamos entender que Ele é Deus, como acabamos de cantar. Que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele tem a autoridade, a soberania para realizar o que Ele quiser, da forma que Ele quer. E nós simplesmente precisamos de entender o que é honrar Deus com os recursos que Ele tem colocado nas nossas mãos. Não é uma questão de necessidade de Deus, porque Ele não necessita de nada. Nós é que necessitamos. É uma questão, então, meus amados, de propósito de vida. Honrar o Senhor com os recursos que Ele tem colocado na minha mão é uma questão de propósito de vida. Eu nasci, eu fui criado, eu fui resgatado por Jesus Cristo para a glória dEle, para glorificar Ele, para viver para Ele, para a vontade dEle. E honrar o Senhor devolvendo uma parte daquilo que Ele colocou nas minhas mãos para administrar, que é o dízimo. E ofertando ao Senhor para a obra dEle, ofertando por fé, para confiar nele, é simplesmente o primeiro passo. O passo mais simples, o passo mais fácil, de muitos outros que cada um de nós precisa de dar para se comprometer com o propósito pelo qual existe. Se eu existo para a glória de Deus, eu preciso de honrá-lo com tudo aquilo que está nas minhas mãos para administrar. E eu o honro administrando bem isso que Ele tem colocado na minha mão com fidelidade. O que Ele espera daqueles que estão administrando aquilo que é dEle? Fidelidade, diz a palavra de Deus. É isso que Ele espera dos despenseiros, daqueles que estão como administradores daquilo que pertence ao Senhor. Quando eu entendo que tudo pertence ao Senhor, que o que está na minha mão não é meu, mas é dEle, eu vou usar aquilo segundo o propósito pelo qual eu fui criado, a glória de Deus. Então, devolver ao Senhor uma parte daquilo que Ele colocou nas minhas mãos é preciso ser feito com consciência de quem eu sou, por que eu existo, de quem Deus é e do que eu estou fazendo. A tua vida é para a glória de Deus. O teu dia, os teus recursos não são teus. Pertencem ao Senhor e devem glorificá-lo. Ele é Deus. Nós somos feitura das mãos dEle, como diz Efésios capítulo 2, nós somos feituras das mãos dEle, criados para glória a Ele, criados para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para cumprir a vontade dEle. Nós não existimos para satisfazer os nossos desejos pessoais, nós existimos para agradar o nosso Deus e para honrar Ele. Em todas as áreas da nossa vida. E a mais fácil delas, o primeiro passo, é honrar o Senhor com aquilo que nós temos nas nossas mãos para administrar como recursos ao Senhor. Nós não somos, meu amado irmão, obra do acaso. Nós não somos o resultado de combinações genéticas aleatórias de seres que foram sofrendo mutações e que por fim
nós chegamos a um estado evoluído de um primata. Nós somos feitura da mão de Deus, para a glória dEle. Eu preciso de entender isso, eu existo para a glória dEle. Eu fui criado à própria imagem e semelhança do Senhor para glorificá-lo onde eu estiver, para viver para a glória dEle. Então, eu devolver uma parte daquilo que Ele tem colocado nas minhas mãos é para a glória dEle. Eu o honro assim, quando eu tenho essa consciência. Deus não está pedindo esmola. Fora desse propósito de vida, meu irmão, tudo que a gente faz perde o sentido. Se você não administra a sua vida com esse propósito de vida, de viver para a glória de Deus, está perdendo o sentido da sua vida. Se você não administra seu tempo, se você não administra a sua casa, se você não administra os seus bens, que nada disso é nosso, é do Senhor. Se eu não entendo isso, eu não entendi nada. Se eu não entendo que fui criado, fui ressuscitado em Cristo e vivo para a glória de Deus, eu não entendi nada do que é ser um servo do Senhor, não entendi nada do que é cristianismo, eu não entendi nada da vida ainda. Ainda estou perdido nesse mundo, tentando viver segundo a minha própria vontade, para a satisfação dos meus desejos. Se eu não entendi ainda que existo, que fui criado e fui restaurado em Cristo para cumprir esse propósito de vida, eu estou vivendo perdido. Tão perdido quanto o mundo. Quem realmente entende quem é em Cristo se sente feliz por honrar o Senhor com a sua vida em todas as áreas dela e na administração dos recursos que o Senhor tem colocados na sua mão. Então, meu amado, não é porque Deus precisa. Honrar o Senhor com os recursos que Ele tem colocado em nossas mãos não é uma questão de necessidade de Deus, é uma questão de propósito de vida e é uma questão de gratidão. Gratidão. Você tem consciência de tudo que Deus fez por você? Quem nasceu do Espírito sabe o que Deus fez por ele, sabe o que Jesus Cristo fez na sua vida. Quem nasceu de novo, quem experimentou a vida nova em Cristo, tem consciência de quem era e de quem é, daquilo que recebeu do Senhor, da misericórdia, da graça, do perdão. Sabe quem era e quem é agora. Tem consciência da grande diferença de vida que nós temos em Cristo, daquilo que nós recebemos do Senhor. Fomos feitos filhos de Deus, herdeiros dele. Temos vida eterna, somos habitação do Espírito de Deus, fomos absolvidos de toda a culpa, de toda a condenação. Certa vez Jesus encontrou 10 leprosos que clamaram por misericórdia. Ele curou os 10 leprosos, só que ele não realizou a cura de uma forma diferente. Jesus não faz as coisas sempre da mesma forma. Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Ele disse para aqueles leprosos para irem se apresentar ao sacerdote. E a narrativa bíblica diz que enquanto eles iam, foram curados. Enquanto eles tomaram a decisão de obedecer ao Senhor e foram se apresentar ao sacerdote, eles foram curados. Mas diz o texto que só um voltou. Eram 10 leprosos, só um, que não era nem judeu, era samaritano, era estrangeiro, que nem temia Deus. Ele voltou, que quando viu Jesus, ele volta louvando a Deus, e quando vê Jesus se lança aos seus pés e o adora. E sabe o que Jesus diz para ele? Jesus faz uma pergunta em Lucas 17 e 18, ele diz: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros? Onde estão os 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Onde estão os 9? Onde estão os outros 9? Onde estão aqueles que foram resgatados do inferno e receberam vida no Senhor? É uma questão de gratidão. Honrar a Deus com a nossa vida, honrar a Deus com os recursos que Ele colocou nas nossas mãos, é uma questão de saber aquilo que Ele fez por nós e ser grato a Ele, eternamente grato ao Senhor.
Onde estão aqueles que foram salvos, que foram curados da pior de todas as doenças? Não foi de uma leprazinha, não. Foi do pecado que o condenava ao inferno, a uma vida eterna de tormento. Não é disso que nós fomos libertados, é disso que nós fomos curados, é isso que nós recebemos do Senhor. Graça sobre graça, milagre, transformação, vida nova, eternidade, bênção do Senhor, é isso que nós recebemos do Senhor. Onde é que está a nossa gratidão a Deus, que não é capaz de expressar isso honrando Ele com aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos? É uma questão de gratidão. Honrar o Senhor com os nossos recursos, obedecer o Senhor devolvendo a Ele 10% do produto do nosso trabalho, daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, é uma questão de gratidão, de eu saber o que Ele fez por mim. O que Deus fez por você, meu irmão? E se Ele foi capaz de fazer isso por você, será que Ele vai ser capaz de abandonar você, de negar você? A pergunta de Jesus àqueles leprosos foi: onde é que estão aqueles outros 9? Onde é que estão os outros 9? A gente tem vivido tempos difíceis, de dificuldades, mas eu preciso de compreender que isso é uma questão de gratidão a Deus, uma questão de ser grato ao Senhor por benefícios que Ele fez na minha vida e que eu sei que fez porque eu experimentei essa mudança. Se temos vida, meu amado, é porque o Senhor nos deu. Se temos certeza que estamos caminhando para o céu, é porque o Senhor nos garante essa vida eterna. Se temos o que comer, o que beber, o que vestir, é porque o Senhor tem nos dado. Se temos onde reclinar nossa cabeça, é porque o Senhor nos deu. Se sabemos fazer alguma coisa, se temos alguma habilidade, é o Senhor que nos deu. E honrar Ele com os recursos que Ele tem colocado nas nossas mãos, é reconhecer que somos gratos ao Senhor. Gratidão. Não é uma questão de que Deus necessita, é uma questão de propósito de vida, é uma questão de gratidão e é uma questão de fé, meu amado. Honrar o Senhor com os recursos que Ele tem colocado nas nossas mãos é uma questão de fé. Quando eu separo uma parte daquilo que eu tenho recebido das mãos de Deus e devolvo a Ele em obediência a Ele, é porque eu creio nele. Se eu não faço isso, eu estou duvidando de Deus. Se eu não honro o Senhor com os recursos que Ele tem colocado nas minhas mãos, eu não creio nele o suficiente para confiar nele. Se eu não creio nele, então sou o quê? Somos crentes, não somos crentes? Crentes em quê? Crentes em Jesus. Crentes de que Jesus é Deus, crentes de que Jesus é o Senhor de todas as coisas, crentes de que a nossa vida pertence a Ele, por isso nós a entregamos a Ele. Se eu creio, então eu preciso de confiar a Ele a minha vida, e confiar a Ele a minha vida é honrá-lo, obedecendo a Ele. E se Ele diz que eu tenho que devolver uma parte desses recursos que Ele coloca na minha mão, eu preciso de acreditar que Ele é suficiente para sustentar a minha vida e prover as minhas necessidades, cuidar da minha família, porque Ele é Deus, porque Ele tem poder para isso, porque Ele é fiel, porque Ele me ama, porque Ele conhece as minhas necessidades e supre as minhas necessidades, as necessidades da minha família. Então honre o Senhor, meu amado. Honre o Senhor, porque é uma questão de fé. Se eu não creio no Senhor, então não sou nem crente, eu sou. Eu duvido dele. Será que não? Será que Ele vai suprir minhas necessidades? Ah, mas se eu separar aqui uma parte, se eu separar aqui os 10% e devolver a Deus, Ele está mandando devolver, mas se eu devolver vai faltar. Estou sentindo, Ele tem tocado o meu coração para eu ser generoso nas ofertas, para eu ajudar a obra de Deus. Ele está tocando no meu coração, mas Ele vai faltar.
Ele não vai suprir minha necessidade, então eu sou crente. Aonde que eu sou crente? Aonde que eu creio? Aonde que eu estou exercitando a minha fé? Você já se perguntou por que Deus manda a gente devolver uma parte daquilo que Ele coloca nas nossas mãos? Para eu exercitar a fé nele, para eu honrá-lo com a minha vida, para eu acreditar, experimentar a fidelidade dele, porque eu só vou experimentar a fidelidade de Deus se eu honrá-lo com os recursos que Ele tem colocado nas minhas mãos, se eu crer nele, se eu duvido dele, não o agrado, como diz Hebreus, se eu duvido dele, não confio nele, não sou crente. Se eu não consigo crer que o Senhor é capaz de sustentar a minha família, se eu for fiel a Ele, se eu for fiel ao Senhor, será que Ele não vai sustentar? E se eu não consigo acreditar nisso, meu irmão, então, eu não vou nunca ser provado por Deus nas questões mais difíceis da vida, mais complexas da vida, porque esse é o básico. Esse é o início, esse é o primeiro passo. Se eu não confio que Ele é capaz de suprir as minhas necessidades básicas, se eu for fiel a Ele, então como é que eu posso dizer, com todas as palavras, com todas as letras, que Ele é de verdade o Senhor da minha vida? Eu não confio nele. Eu acho que Ele vai falhar. Eu acho que se eu obedecer a Ele, Ele não vai ser capaz de suprir minhas necessidades. Ele nos coloca à prova, irmãos. Ele coloca a nossa fidelidade à prova, não porque Ele é maldoso, não porque Ele quer que a gente sofra algum tipo de agonia, mas porque Ele quer que a gente experimente a fidelidade dEle, Ele quer que a gente o conheça mais, Ele quer que a gente experimente o poder dEle. É uma questão de fé. Honrar o Senhor com uma parte dos recursos que Ele tem colocado nas nossas mãos para a gente administrar, é uma questão de confiança nele. Não é uma questão de que Deus está precisando do meu dinheiro, porque eu nem tenho dinheiro e Ele não precisa do dinheiro que é dele, já é dele. É uma questão de eu entender quem eu sou, quem Ele é, o propósito da minha vida para qual eu existo. É uma questão de eu ser grato a Deus, de eu entender o que Ele fez por mim e expressar essa gratidão honrando Ele com a minha vida, inclusive com os recursos que Ele tem colocado na minha mão. É uma questão de fé, de eu confiar que Ele é fiel e vai cumprir a promessa de sustentar a minha vida, a minha família e de cuidar de mim, como tem feito até aqui. Ou Ele falhou com você? Mas também, meu amado, é uma questão de fidelidade. É uma questão de fidelidade. E aí você vai dizer assim, fé e fidelidade é a mesma coisa? Parece, mas é diferente. Quem retém o que pertence ao Senhor, meu amado, é infiel. Além de ter falta de fé, de confiança no Senhor, de não crer no Senhor, é infiel. Entendeu agora o que é fidelidade? Ficou clara agora a diferença de fé para fidelidade? É só você olhar o antônimo. Se eu não devolvo ao Senhor o que Ele manda eu devolver, que pertence a Ele, eu sou infiel. Você já traiu Deus? Quando você não honra, você está traindo Ele. Ele não trai a gente. Ele deu a vida dele por nós. Quando eu não creio que Ele é suficiente para sustentar a minha vida, se eu for fiel a Ele, eu estou tirando Deus do lugar que pertence a Ele na minha vida e colocando outro Deus. É idolatria, é infidelidade. E é assim que Deus trata a idolatria, a infidelidade. Em alguns momentos Ele chama Israel de prostituta, porque é infiel, porque se prostitui com outros ídolos. E Jesus vem dizer para a gente em Mateus 6, 24, que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Muito claro.
Se eu sou infiel, Senhor, se eu não devolvo a Ele o que pertence a Ele, se eu não confio a minha vida de verdade a Ele, eu estou sendo infiel a Ele. Não dá para amar Deus e amar o dinheiro. Se eu amo o dinheiro, eu odeio e desprezo o Senhor. Se eu não confio no Senhor, eu sou infiel, estou traindo Deus pelo dinheiro, estou fazendo do dinheiro Deus da minha vida. Tirei Deus do trono da minha vida, daquele que único que pode sustentar a minha vida, essa rocha inabalável que é o Senhor, que pode dar tudo o que eu preciso. Eu tiro Ele do trono da minha vida e digo, eu não preciso de você, eu tenho medo de você, eu acho que você é infiel, eu acho que você não vai suprir minha necessidade, e eu passo a confiar no dinheiro. O dinheiro passa a ser o meu Deus. Eu vivo em prol do dinheiro. Será que é muito difícil a gente fazer isso? Tornar o dinheiro Deus da nossa vida e viver em prol dele, trabalhar por ele e viver em prol dele? Não é muito difícil a gente cair nesse pecado, meu irmão. Não é muito difícil a gente ser infiel ao Senhor. Não estou querendo constranger você hoje. Nem quem está aqui, nem quem está em casa. Não estou querendo constranger ninguém para que você entregue seu dízimo, seja generoso na sua oferta. Estou querendo que você entenda que isso é infidelidade. Estou querendo que você entenda que se você não é fiel ao Senhor, você é infiel. Estou querendo que você entenda que se você não crê, não confia a sua vida a Ele, você é descrente, você é incrédulo. Que não tem significado nenhum dizer, Ele é o Senhor da minha vida, mas eu não confio nele. Não tem significado nenhum dizer, eu sou discípulo de Jesus, mas eu não confio nele. Ele não é o meu Deus, eu não o sigo. O dinheiro é o meu Deus, eu vivo, eu amo o dinheiro. É um pecado muito fácil da gente cair se a gente não prestar atenção, se a gente não perceber. Honrar o Senhor com os recursos que Ele tem colocado em nossas mãos é isso, é ser fiel ao Senhor. É entender a quem eu sirvo, é entender quem é o meu Deus. Não é uma questão de que Deus precisa de alguma coisa, é uma questão de propósito de vida, é uma questão de gratidão, é uma questão de fé, é uma questão de fidelidade a Deus e é uma questão de bênção. Que a gente precisa de aprender exatamente isso, meu amado. Ele está prometendo aqui na palavra dele que se eu confiar nele, honrá-lo com os meus recursos, Ele não somente vai suprir as minhas necessidades básicas. A gente tem medo de que Deus não vá dar conta de suprir nossas necessidades básicas. A gente está se privando de ser abençoado por Deus. O verso 9 está dizendo o que aí, meu irmão? Honre o Senhor teu Deus com todos os recursos que está na sua mão. E o que vai acontecer como consequência disso? Teus celeiros vão ser fartos. A tua vida vai ser próspera, não vai faltar nada não, vai ter abundância. Mais do que simplesmente Ele suprir nossas necessidades básicas, Ele tem vontade, Ele deseja abençoar a gente desmedidamente. Mas se eu não acredito nem que Ele pode suprir minha necessidade básica, como é que eu vou então acreditar que Ele vai além disso, que Ele quer ir além disso, que Ele tem para mim muito mais do que simplesmente suprir minhas necessidades básicas? Não estou dizendo para você fazer barganha com Deus. Não estou dizendo para você devolver o seu dízimo, ou dar, como alguns pensam que estão dando alguma coisa para Deus, dar uma esmola para Deus, dar o seu dízimo para Deus, com segundas intenções, pensando em ser abençoado financeiramente por isso. Eu estou dizendo para você entender que Deus não é mesquinho. Entender que além de simplesmente suprir as suas necessidades, Ele tem vontade de arreganhar as janelas dos céus e derramar sobre a gente bênção, se a gente confiar nele, se a gente entender o que é honrá-lo, se a gente entender o nosso propósito de vida, se a gente entender o que a gente está fazendo nesse mundo. Se eu duvido que o Senhor é capaz de suprir as minhas necessidades básicas, então eu impeço Ele de abrir essa janela do céu aí e derramar sobre a minha vida bênçãos tamanhas, como Ele diz na sua palavra.
Como é que o Senhor vai abençoar, meu irmão, aqueles que não creem nele, aqueles que são infiéis, aqueles que duvidam dele, aqueles que são ingratos a ele? Como é que ele vai abençoar? Aqueles que pensam que estão dando um pouco de esmola para o Senhor, aqueles que amam o dinheiro e desprezam o Senhor, como é que ele vai abençoar? Jesus, na parábola dos talentos, ele vai dizer: você foi fiel ao pouco, então entra no gozo do teu Senhor. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Sem fidelidade no pouco, sem dar um primeiro passo de ser fiel pelo menos no dízimo, na devolução de uma pequena parte daquilo que ele tem colocado nas minhas mãos para administrar, se eu não confio nele nisso, como é que ele vai me colocar sobre o muito? Se eu não confio nele nisso, como é que ele vai me colocar para viver, para gozar, para desfrutar das bênçãos que ele tem preparado para a minha vida, que ele quer abençoar a minha vida, mas eu não consigo ser fiel no pouco. Não consigo o básico, confiar que ele é Deus, me entregar a ele, crer que ele é fiel, crer no amor dele, honrá-lo com os recursos que ele tem colocado nas minhas mãos. Deus é fiel, meu amado. Verdadeiramente fiel, poderoso, e me ama para cuidar da minha vida, para cuidar da minha família, para suprir minhas necessidades. E ele me ama tanto que ele não quer me dar um pouquinho. Deus não fica contando as moedinhas. Deus não está com a mão recolhida, como diz Isaías, ele está com a mão estendida para abençoar. Mas como que ele vai fazer isso? Se eu não creio nisso? Como que ele vai fazer isso se meu coração está fechado? Como que ele vai fazer isso se eu não confio no Senhor? Eu preciso de acreditar que Deus é fiel, que nada pode impedir o agir dele, que ele é poderoso. Eu quero convidar você a fechar um pouco os seus olhos agora. Como eu disse no início, o tema dessa minissérie de mensagens é em quem confiar. O entendimento que eu preciso sair daqui hoje tendo é exatamente que eu posso confiar no Senhor. Ou melhor, eu só posso confiar no Senhor. Ele é essa rocha, mais ninguém, mais nada. Só Ele é essa rocha. Deus é fiel e poderoso para cumprir a sua promessa. Você, eu, nós precisamos crer nisso de verdade. A gente não pode confiar na gente. A gente não pode confiar no dinheiro. A gente precisa de confiar nossa vida ao Senhor. Ele é o único que a gente pode confiar plenamente. E eu quero desafiar você a fazer isso. Confie no Senhor. Ele não precisa de você, mas você precisa dele. Ele espera que você entenda, meu amado, que honrá-lo com os recursos que ele tem colocado nas suas mãos é uma questão de propósito de vida. Que honrá-lo com os recursos que ele tem colocado nas suas mãos é uma questão de gratidão a ele, é uma questão de fé, é uma questão de fidelidade. E é uma questão de bênção, de ser abençoado. Quero desafiar você a tomar uma decisão hoje, de não duvidar de Deus, de não confiar em você e nem no dinheiro, de destronar você do seu coração, da direção da sua vida e tirar todos os falsos deuses que porventura você tenha colocado aí, de tirar o dinheiro desse lugar e colocar Deus nesse lugar que é dele, esse lugar é dele. Não confia em você e não confia no dinheiro, confia no Senhor. Será que se você tomar essa decisão hoje de crer nele, de se entregar a ele, de confiar no Senhor de verdade, ele vai ser infiel a você? Toma a decisão de sair daqui hoje transformado, fiel ao Senhor, generoso, grato ao Senhor, nessa certeza de quem você é, do que você está fazendo nessa vida, nessa certeza de quem Deus é e do poder que Ele tem, do amor que Ele tem por você.
e do quão fiel Ele é. Toma a decisão, meu irmão, de viver para a glória de Deus, de honrá-lo com os recursos, com os primeiros frutos do teu trabalho. Diante de você gastar o primeiro centavo daquilo que Deus tem abençoado e dado a você, antes de você gastar o primeiro centavo dele, você honrar antes o Senhor com os recursos que Ele tem colocado nas suas mãos, para que Ele te eleve ao próximo nível, para que Ele abençoe, abra as janelas dos céus e abençoe a sua vida, para que você experimente a fidelidade, a misericórdia, a graça de Deus de forma abundante. Ele não quer só suprir você, não. Ele não quer só suprir as necessidades básicas da sua casa, não. Ele quer abençoar a sua vida sobremaneira. Você é feitura das mãos do Senhor para viver para Ele, para a glória dEle. Confia nele. Ele morreu por você, Ele deu a vida dEle por você. Confia nele. Ele te resgatou do inferno. Confia nele. Ele te deu uma vida nova para você viver para a glória dEle, confia nele. Não confie em você, porque não vale a pena. A gente não tem como viver, como controlar, como decidir as coisas na nossa vida. Não confia nas coisas desse mundo, não confia no dinheiro. Confia no Senhor, meu irmão.